O espaço sindical dessa semana, esse espaço exclusivamente dedicado ao trabalhador, mostra como foi o 6 de julho, o Dia Nacional de Mobilização, organizado pela Central Única dos Trabalhadores. Os sindicatos organizados pela Central Única dos Trabalhadores saíram da pracinha de Jucutuquara até o Palácio Anchieta para entregar ao governador Renato Casagrande as reivindicações capixabas nesse dia de mobilização. Hoje é um marco na história do nosso país. A CUT Nacional, junto com os movimentos populares, estamos fazendo em todos os estados esse mesmo movimento. Esse movimento é para, na realidade, forçar ao Congresso Nacional uma pauta dos trabalhadores que já se estende há muito tempo. Por exemplo, o fim do fator previdenciário, a redução da jornada de trabalho, a ratificação das convenções de 87, a 151, enfim, são várias bandeiras nacionais que estão tramitando no Congresso e hoje é um dia para a gente poder reforçar novamente a nossa militância, interagir com a sociedade organizada, para poder fazer com que os nossos parlamentares votem o mais rápido possível essa agenda da classe trabalhadora que está tramitando no Congresso. Agora, existe uma agenda também aqui no Estado? Aqui no Estado já tem desde 2007 que nós entregamos ao governo do Estado uma pauta e ao longo desses anos a gente vem negociando. O ano passado nós entregamos uma pauta com relação à questão da fixação de um piso salarial. Esse ano, no dia 18 de março, novamente reenviamos essa mesma pauta para o governo e estamos em fase de negociação. Fixar um piso salarial acima do salário mínimo para nós aqui no Estado é muito importante para que a gente possa fazer uma distribuição de renda maior para os trabalhadores aqui do Espírito Santo. O que os comerciários trazem para esse dia de mobilização? Bom, primeiro trazemos nossa solidariedade a todos os trabalhadores e trazemos também a nossa perspectiva de avançarmos na nossa pauta que é apresentada tanto para o governo do Estado como para o governo federal também. A gente precisa provocar esse debate, porque nós apresentamos uma pauta ao governo do Estado, principalmente aqui sobre o piso mínimo estadual aqui no Estado do Espírito Santo, semelhante ao que já tem no Rio de Janeiro, São Paulo, Pernambuco, Porto Alegre, aplicar aqui no Estado também. Então, já que o Estado cresce e o governo reconhece isso, então também os trabalhadores também têm que crescer junto com isso. Então a gente vai pressionar o governo do Estado, também o governo federal, o Congresso Nacional, para botar em pauta as reivindicações dos trabalhadores que diz respeito à redução da jornada de trabalho, a ratificação da Convenção 158. Então a gente precisa urgentemente pautar o Congresso, pautar o governo do Estado para que possa atender aos anseios da classe trabalhadora. Porque parece, Giovanni, que esse governo aqui no Estado ele só dá resultado aos trabalhadores quando faz movimento. Quando não faz movimento, porque nós estamos cansados de reunir. Não queremos reunião mais, queremos que seja atendida as nossas reivindicações. Então quando você faz movimento, eu acho que o governo só consegue compreender a sociedade civil organizada, como foi o caso do estudante, quando você vai para a rua se manifestar. Então, vamos dar esse recado ao governo para ver se atende a pauta dos trabalhadores. Nós trazemos um apoio que uma das bandeiras de luta nesse dia hoje de mobilização é o salário mínimo estadual. E o salário mínimo estadual, ele acaba contemplando algumas categorias, alguns pisos de algumas categorias. E de um deles é o nosso, dos trabalhadores da construção. Então nós viemos hoje para somar junto com a CUT, porque nós queremos garantia do meio ambiente, nós queremos uma universidade pública estadual, nós temos algumas reivindicações para a classe trabalhadora que de determinada forma acaba englobando também o trabalhador da construção. Nesse momento dentro da CUT, nós saímos do nosso corporativismo da construção e nos organizamos enquanto classe trabalhadora, junto com os outros sindicatos, junto com outras categorias que são bandeiras abertas a todos. Como o Edilson está dizendo, os ônibus, essa bandeira dos estudantes é bandeira nossa. A passagem mais barata, o nosso povo aí que principalmente os biscateiros, que pagam a passagem do bolso, é muito caro. Não sei se vocês já repararam, 5h30, 6 horas, os ônibus estão tudo lotados. Estão todos lotados. E são trabalhadores da construção que estão lá dentro também. Então nós, Sindicato dos Trabalhadores da Construção, obrigatoriamente temos que estar junto aqui com a CUT, até porque nós somos a CUT. Para essa mobilização maior e chamando o governo do Estado, chamando a sociedade capixaba
para a responsabilidade que essas lutas são nossas, da população. O salário mínimo interessa a todos, transporte com qualidade e preço decente, justo, interessa a todos, universidade pública estadual interessa a todos, programa de capacitação e qualificação profissional, elevação de escolaridade para trabalhadores, interessa a todos. Então são bandeiras para toda a classe trabalhadora, para os trabalhadores e trabalhadoras, não só da construção, mas os trabalhadores e trabalhadoras capixaba. Se nós estivermos organizados, nós conseguimos as nossas conquistas que nós tanto almejamos enquanto trabalhadores. Sindicalistas de Piemonte, na Itália, estiveram em Vitória esta semana. Eles se reuniram com a diretoria do Sintraconst e com o IFES para discutir parcerias de capacitação. Além disso, os dois sindicatos vivem situações diferentes. Os italianos estão em crise, mas passaram por um longo período de crescimento. Os brasileiros estão em fase de crescimento econômico, mas viveram um longo período de crise. Sendo assim, é hora de dialogar. Hoje estamos encontrando, visitando nossos amigos do Sindicato da Construção Civil aqui de Espírito Santo, que já foram na Itália fazer uma visita ao nosso Sindicato da Construção Civil. O sentido desse encontro é a troca de experiência entre os sindicatos italianos e brasileiros para melhorar o impacto e a função, o rol do Sindicato Brasileiro no sentido de implementar mais cursos de formação, capacitação profissional e trabalhar sobre segurança e saúde no lugar do trabalho. Agora, o fato de vocês já terem passado pelo momento da economia que o Brasil está passando e ainda vai passar, isso facilita essa parceria? Olha, a situação hoje da Europa a respeito do Brasil é muito diferente. A Europa está uma crise muito forte. Estamos perdendo um monte de lugar de trabalho. Aqui no Brasil a situação é diferente porque é crescimento, está crescendo muito. Então, nós já passamos nessa fase e temos a experiência do valor da capacitação profissional para colocar os trabalhadores na posição melhor no mercado do trabalho. E estamos vivenciando a crise econômica e o trabalhador se defende da crise enquanto ter o poder de saber trabalhar. Então, essa capacitação profissional vai servir na época de crescimento econômico para encontrar um trabalho melhor, mas vai servir ainda mais no período de crise, quando tem escassez de trabalho, porque o trabalhador se defende se tiver uma boa profissionalidade.